Pesadelos em Foco. Olá, viciados em calafrios. Sejam bem-vindos de volta ao Pesadelos em Foco, o seu refúgio para as histórias que rastejam na calada da noite. O menu de hoje? Um prato cheio de terror orgânico, cultivado nas terras mais férteis da imaginação. Um conto sobre raízes que se aprofundam não só no solo, mas na sua sanidade. Estão prontos para sentir a terra tremer sob seus pés? Então se aninhem, porque a natureza está faminta. Meu nome é Arthur, e até uns 6 meses atrás, eu era só mais um programador engolido pela selva de pedra de São Paulo. O barulho, o trânsito, a sensação constante de estar numa esteira rolante me consumiam. Quando surgiu a chance de comprar um sítio pequeno, quase isolado no interior de Minas Gerais, numa localidade chamada Vale Sombrio, perto de Carrancas, pareceu um bilhete premiado. A ideia era simples: ar puro, silêncio para meus projetos pessoais e, quem sabe, um pouco de paz. Mal sabia eu que a paz que eu buscava tinha um preço terrivelmente alto. A casa era antiga, de uns 2 pavimentos, robusta, com paredes grossas de adobe e um telhado que já vira muitas luas. Cercada por um terreno generoso, mas a mata nativa começava a uns bons 50 metros de distância, formando uma muralha verde escura e densa. Os vizinhos mais próximos, um casal de idosos simpáticos, seu Juca e Dona Flora, tinham a entrada da propriedade deles a quase 1 quilômetro pela estrada de terra sinuosa. Vieram me dar as boas-vindas com um bolo de fubá e um aviso velado: aqui é bom demais, moço, mas a natureza tem suas vontades. É bom respeitar. Achei pitoresco na época, ingênuo. As primeiras semanas foram idílicas. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros ou pelo vento sibilando entre as árvores distantes. Eu dormia como uma pedra, acordava revigorado. Cheguei a pensar que tinha encontrado o paraíso, até que numa manhã de terça-feira notei algo estranho ao sair para buscar lenha. Galhos. Dezenas de galhos secos, alguns surpreendentemente grossos, espalhados pelo gramado ralo ao redor da casa. Não havia chovido nem ventado forte na noite anterior. E o mais bizarro, pareciam dispostos de forma quase deliberada, como se tivessem sido arrastados ou colocados ali. Eram galhos de árvores que não existiam perto da casa. A mata estava longe. Recolhi alguns, sentindo uma textura áspera e úmida sob os dedos. Havia uma seiva escura, quase preta, escorrendo de algumas pontas partidas com um odor acre, levemente adocicado e metálico, como terra molhada misturada com algo podre. Não era o cheiro saudável da floresta que eu aprendera a apreciar. Era um fedor sutil, mas penetrante, que grudava nas narinas. Limpei o que pude, joguei os galhos num canto mais afastado do terreno e tentei não pensar muito nisso. Animais, disse a mim mesmo. Algum bicho grande deve ter arrastado isso pra cá. No dia seguinte, o cenário se repetiu, mas pior. Havia o dobro de galhos e alguns eram maiores, quase troncos finos, e estavam mais próximos da casa, como se uma maré invisível os trouxesse para perto das paredes. Aquele cheiro peculiar estava mais forte. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Quando voltei do pequeno mercado da vila vizinha, no final da tarde meu queixo caiu. Os galhos que eu havia limpado estavam de volta aos seus lugares originais, e outros, novos e mais verdes, alguns com folhas ainda viçosas, se juntavam a eles. Foi aí que reparei em algo que me gelou o sangue. As árvores, do limite da propriedade, pareciam mais próximas. Eu tinha uma rotina. Ao entardecer, sentava na varanda dos fundos com uma xícara de café, observando o sol se pôr por entre as copas das árvores mais distantes. Naquele dia, a linha do horizonte estava diferente. As árvores pareciam ter avançado uns bons metros. Tentei me convencer de que era a luz a minha imaginação cansada, mas uma semente de pavor começou a germinar no meu peito. Na manhã seguinte, o terror tomou forma concreta. Bem no meio do meu gramado frontal, a uns 10 metros da porta da sala, onde antes não havia nada além de capim, brotara uma árvore. Não era um broto, uma mudinha.
Era uma árvore feita com uns 7 ou 8 metros de altura, o tronco retorcido e escuro, coberto pela mesma seiva negra e mal cheirosa dos galhos. As folhas eram de um verde tão escuro que pareciam absorver a luz. Aproximei-me hesitante, toquei o tronco. A casca era fria, úmida. E por baixo dos meus dedos, juro por tudo que é mais sagrado, senti uma vibração levíssima, quase imperceptível, como se algo pulsasse lentamente lá dentro. Um pulsar orgânico, doentio. Recuei, o coração martelando contra as costelas. Liguei para seu Juca. O telefone chamou e ninguém atendeu. Passei o dia em estado de choque, trancado em casa, espiando pelas frestas da janela. A árvore continuava lá, imóvel, mas sua presença era opressora. O cheiro agora invadia a casa, mesmo com tudo fechado. Ao anoitecer, as árvores da mata nos fundos estavam inegavelmente mais perto. Eu podia distinguir os veios das folhas, os nós da madeira. O sol já não passava por entre elas. Uma sombra densa cobria todo o quintal. A noite foi um pesadelo. Começou com sussurros como o roçar de folhas, mas não havia vento. Depois, arranhões leves nas paredes externas, e o cheiro cada vez mais forte impregnando meus lençóis, minha pele. Em algum momento da madrugada ouvi um estalo alto vindo da cozinha. Criei coragem e fui ver. Um galho fino e escuro como um dedo ossudo tinha atravessado a madeira da janela e apontava para dentro, gotejando a seiva negra no chão. O pânico me dominou. Tentei ligar para a polícia, para qualquer pessoa, mas o celular estava sem sinal. O telefone fixo, mudo. Corri para o carro, mas ao abrir a porta de casa, paralisei. A árvore nova do jardim da frente não estava mais sozinha. Outras 3, menores, mas igualmente sinistras, haviam brotado ao seu redor. E o caminho até meu carro estava bloqueado por uma profusão de galhos entrelaçados, alguns grossos como meus braços. Voltei para dentro, desesperado. As paredes da casa começaram a estalar, a gemer, como se estivessem sendo esmagadas. Olhei pela janela do quarto e vi. As árvores da mata não estavam mais nos fundos. Estavam pressionando a casa, os galhos roçando as paredes, as folhas tapando a luz. Foi quando notei a umidade no assoalho de madeira do quarto. A seiva negra estava brotando entre as tábuas. E o cheiro era insuportável, mas havia algo nele agora, uma nota adocicada, quase convidativa, que me deixava enjoado e estranhamente letárgico. Horas se passaram, ou talvez minutos. Perdi a noção do tempo. Os sons de arranhões se intensificaram, vindos de todos os lados. Eram como unhas longas raspando a madeira, o reboco. E então, o som mais terrível. Um estalo seco acima da minha cabeça. Olhei para o teto e vi uma fissura se abrir, e dela, um pequeno galho verde escuro começou a descer, lentamente como uma serpente. Estou escrevendo isso à luz fraca da bateria do meu notebook, encolhido no canto do quarto. Os galhos estão por toda parte agora, e rompendo pelas paredes, pelo chão. O quarto parece um ninho grotesco. A porta está bloqueada por um emaranhado de madeira viva. Sinto a pulsação lenta e constante ao meu redor, como se a própria casa tivesse um coração de árvore. O ar é pesado, quase irrespirável. Há pouco um galho tocou meu braço. Não doeu. A seiva que escorreu dele era morna, e pela primeira vez o cheiro não me pareceu tão ruim. Quase reconfortante. Ouço os estalos se aproximando. Eles vêm de dentro das paredes, do teto, do chão. Acho que não querem apenas a casa. Acho que eles me querem. Sinto minhas pálpebras pesadas. A tela do notebook está ficando embaçada. Talvez não seja tão ruim assim se render. Fazer parte de algo maior. Sentir as raízes, me abraçando. A última coisa que vejo é uma folha escura, aveludada, crescendo na minha mão. O cheiro agora é lar.